Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, como vocês estiverem, sejam bem-vindos a mais um Visão Paralela. E aí, Patrícia, como é que você está hoje? Eu tô super bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje a gente está aqui animada, que a gente vai ter uma pessoa muito especial com um assunto muito interessante. Fica com a gente. É um assunto que, aliás, eu amo e ela vai dissertar para a gente esse assunto que eu acho que é de curiosidade de muita gente, ok? Então vamos lá, Patrícia, vamos começar mais um? Bora! Hoje nós recebemos a Márcia Orsi. Seja bem-vindo, Márcia. Como você está hoje? Muito obrigada. Eu estou muito bem, muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Que bom. Então, você vai fazer uma apresentação sua, se apresenta e já apresenta para o pessoal em casa qual que é o assunto que a gente vai discutir hoje. Bom, eu sou psicóloga sistêmica, consteladora, facilitadora do jogo Mahamila. Eu me defino como uma buscadora, buscadora de mim mesma, né? Essa jornada sem fim. E nessa busca eu encontrei várias ferramentas pelo caminho que eu fui colocando na minha mochila durante essa jornada e tudo aquilo que eu usei para mim, uso para mim, eu também uso para os meus clientes, para as pessoas que também estão buscando um autoconhecimento, uma vida mais leve, né? E nessa jornada, então, né, onde eu estudei muitas coisas, né, fiz psicologia sistêmica, fiz pós-graduação em sistêmica familiar, estudei por 8 anos sobre as constelações, me aprofundei em ferramentas de olhar para o inconsciente, que eu acho que é onde se guardam todos os tesouros, né? Então, nessa jornada que hoje eu vou falar sobre uma ferramenta específica, né? Que é o jogo Mahalila, que é um jogo milenar de origem ayurvédica que foi adaptado para o processo terapêutico, né? E juntou aí os arquétipos da jornada do herói e é uma ferramenta muito linda que usa a sincronicidade de Jung, né? Oh, uau! Então tá, então para a gente entrar nessa sua ferramenta, como você diz, eu fiquei sabendo que você tem uma história de grande transformação, né? Saindo de um contexto religioso, rígido e reconstruindo a sua espiritualidade. Você pode contar um pouquinho dessa sua trajetória para gente? Uhum. Bom, eu nasci num lar evangélico, né? Minha avó me levava para a igreja, uma igreja maravilhosa, inclusive em Santo André, eu sou de Santo André, e cresci nesse contexto, né? Uma igreja de negros que cantava muito lindo, e parecia que eu buscava alguma coisa sempre a mais, né? Com mais ou menos 20 anos, eu me recebi um chamado missionário, né? Eu queria ser missionária, né? É interessante que a minha ideia era levar uma vida melhor, uma vida mais leve para as pessoas, naquela época, através de Jesus, através do conhecimento de Deus por Jesus. Nesse processo, eu acabei entrando numa visão muito pesada de certo e errado, daquilo como uma única verdade, um único caminho, sem muitas aberturas, né? Dentro de uma visão do patriarcado, né? A religião sempre tem uma visão mais machista, né? Onde Eva é a pecadora, a Virgem Maria é a santa calada, né? E a Lilith é a depravada. Então a gente cai nesse lugar onde a mulher não tem muita voz e vai se fechando, né? Nesse processo, eu fui missionária, fiz teologia, missiologia, fui para o campo missionário na Polônia, e ali, casada com 2 filhos, eu entrei num processo de depressão profunda e pedi para voltar para o Brasil para cuidar.
desse aspecto. Mas, na verdade, a depressão foi porque, eu sempre digo que a depressão, ela é uma tristeza profunda, mas, na verdade, ela é uma raiva de você não poder ser você mesmo, né? De você não poder ocupar o seu espaço, você acaba entrando em depressão. Então, nesse processo em que eu não podia ocupar meu espaço, eu comecei a fazer as perguntas proibidas, né? Aquela que geralmente a igreja responde, ah, isso é mistério, melhor não entrar nisso, você pode, né, cometer alguma coisa de apostasia da fé, e aí tem uma pressão para você não fazer certas perguntas, né? Mas a gente sempre segue os nossos antepassados de alguma forma. Minha avó fazia as perguntas proibidas, né? Minha avó paterna, ela era muito zangada com o apóstolo Paulo, porque dizia que a mulher tinha que aprender calada na igreja, e ela não se conformava com isso. Ela falava, mas por que que ele falou isso? E aí eu comecei a fazer essas perguntas também, um casamento que não estava dando certo, né, onde o relacionamento não fluía mais. Então, pedi para me separar, isso significava que eu tinha que negar a minha fé, porque Deus era capaz de transformar meu casamento, transformar qualquer coisa. E no fim das contas, não é bem assim que funciona, né? A gente entende que se a pessoa não quer, ela não muda, não adianta o que você vai fazer. E então eu tive que pedir um tempo para Deus, Deus me dá um tempo que eu preciso me separar. E aquele Deus que eu conhecia antes não aprovaria o que eu estava fazendo. Nesse processo, fui para terapia, autoconhecimento, e conhecendo um Deus diferente. Rubem Alves foi até o escritor que me ajudou a conhecer um Deus um pouco diferente, né? E aos poucos eu fui adentrando nesse caminho do autoconhecimento, fui fazer psicologia, né? Trabalhei em RH, psicologia, aí fui fazer o curso de constelação, e aí eu fui mudando, né? Eu fui saindo através das perguntas. Eu tenho um professor que ele diz que as perguntas são mais importantes do que as respostas, né? Quais são as perguntas que você faz, o seu caminho ele vai através dessas perguntas, né? E essas perguntas me levaram a esse aprofundamento, a tirar muitos paradigmas, dogmas, a visão de certo e errado. Eu tenho muitas tatuagens, mas a primeira tatuagem que eu fiz, eu escrevi verdade, né? Assim, espero que esteja escrito, né? Porque está em japonês. Verdade, a ideia cada um tem a sua, né? Eu tenho a minha verdade gravada aqui e cada um tem a sua verdade. Então, nesse processo de autoconhecimento, eu me deparei com muitas ferramentas que me ajudaram, né, a olhar para os antepassados, a curar traumas, feridas e descobrir nas ferramentas de acesso ao inconsciente a melhor forma de encontrar comigo mesmo, né? O inconsciente fala com a gente, ele sabe tudo. A gente acha que está escolhendo conscientemente, mas é o inconsciente que escolhe, né? Quero casar com uma pessoa assim, mas eu caso sempre com o mesmo tipo de pessoa, né? Quero um trabalho assim, mas escolho sempre o outro tipo de trabalho. Quer dizer, não é você que está escolhendo, é o seu inconsciente, é aquilo que está lá escondido ou que está na sombra. Então, nesse processo, eu saí, e nessa jornada, então, constelação, o jogo Mahamila, adentrei no Tantra, né? E o Tantra é maravilhoso, que é essa conexão com essa verdade interna, né? Com alguma coisa que vai além. E a libertação da sexualidade mesmo. A gente tem muitos tabus, principalmente na igreja, sobre a sexualidade, né? E, como diz Jung, melhor ser inteiro do que ser bom. Então, a gente tem que abraçar o nosso eu total, né? Então, o emocional, o espiritual, o corpo, né? Tudo aquilo que somos, né? Com todos os presentes que você pode chamar de Deus, de deusa, de universo, né? Foi ele que te deu esse presente, que é você, essa oportunidade de viver, e você vai explorando esse mundo através de quem você é. E aí, Então vamos nesse... voltar lá um pouco naquela experiência que você teve, nessa vivência missionária na Polônia, né? Que você, Uhum, tocou, que você tinha todo mais um lado, vamos colocar entre aspas, religioso, né? uhum. Como mais assim, aprofundando um pouquinho, qual que foi essas experiências que, cara, tiraram você, começaram a tirar você desse caminho, na Polônia?
Eu acho que eu sempre tive uma visão que eu chamava de visão espiritual, né, do que estava acontecendo. Né? Então, às vezes eu olhava para uma pessoa e eu via ali alguma coisa fechando os olhos da pessoa, né, como se ela não visse. Às vezes eu tinha visto nas mulheres polonesas como fantoches, né, e era interessante porque eu via, era uma visão intuitiva, uma visão espiritual, é um nome que vocês quiserem dar, né? Alguns podem chamar Uma até visão paralela? de uma visão paralela, né? Ou como alguma loucura minha, né? Mas não, porque daí eu via e aí eu fazia uma oração, né? De poder, uma oração, cortando esses vínculos. Né? É muito interessante, na igreja evangélica eles chamam de maldição de família, né? As maldições de família, o que hoje a gente chama na constelação de lealdade familiar, né? Você é leal àquilo que a sua família fazia, então você repete a mesma coisa, né? Na igreja evangélica, uma maldição, você não consegue sair desse lugar. Então, eu percebo, né, nessa minha jornada, que aquilo que aparece em várias culturas ou em várias religiões está ali por baixo, é uma verdade universal. Né? Então, realmente existe os antepassados, as nossas ligações, né, a gente repete. Então, eu comecei a fazer esses movimentos, e na época, meu ex-marido, que era bem assim, difícil, né, brigava comigo: o que você está fazendo? Não faça isso, tá maluca, né? E é interessante que eu já fazia isso antes, né? Sempre fiz. Né? Tem um livro evangélico que chama Esse Mundo Tenebroso, que descreve em duas formas o que acontece na matéria e o que acontece a nível espiritual. É um livro muito interessante até, muito antigo. E essa visão do mundo espiritual, ou do mundo emocional, como eu chamo hoje, é uma visão que eu sempre estava aberta a ter. E foi isso que foi me incomodando, eu não poder ser eu mesma e fazer o que eu queria, e comecei a querer sair desse lugar, né? Com depressão por não ser eu mesma. Fiz esse movimento. Né? Durante o trajeto, eu também fiz a formação do feminino, que também foi o despertar do feminino, o despertar da mulher que eu era inteira, né? Então, e aí vem as deusas sensuais, e a sexualidade e o tantra, né? Então é como se eu fosse costurando uma colcha de retalho e no final surgisse esse trabalho que eu tenho feito, né? Você acha que essa como fala, Patrícia? Reconexão. É. Reconexão com o feminino te ajudou a ir buscar essas práticas milenárias? Você acha que isso tem uma combate junto? Eu fiz com uma colega minha de trabalho as deusas maduras, que eram duas deusas que saíam das mulheres, né? Que era a se ama e se adora, né? E a gente parte do princípio que dentro de nós tem essas duas deusas, a se ama e se adora, que não podem sair, que não podem ser reveladas, né? E a gente fez então através de um teatro, essa se ama e se adora. E eu penso assim que dentro de cada mulher tem essa necessidade, esse chamado de ser você mesmo, né? Que às vezes fica tão reprimido, né? O mundo precisa do feminino, não é as mulheres que não têm mais acesso ao feminino, os homens também não, o mundo não tem. Né? Então, quando a gente fala o que o mundo precisa hoje? De empatia, de cuidado, de amor, de intuição, de ser menos, de ser mais, né, mais maleável, mais, não ser tanto fogo, ser mais água, né? Então, sim, o feminino, quando é como se tivesse um chamado, o chamado ele é de fora, mas ele é primeiro de dentro, entende? Então, existe um chamado interno, e é lógico que quando eu vejo algo externo que ressoa com o meu chamado, eu vou naquela direção. Né? Então, sim, o feminino, né, ele ajudou a trazer essa mulher, né, que eu sou hoje, que ainda estou em trabalho, para fora e a tocar na intuição, né? E as mulheres, elas têm isso, né? Desde sempre, né? Vai chover. As mulheres, elas trazem, né? Elas olham para as figuras, elas olham, elas sabem o que está acontecendo ali. Elas têm uma intuição muito forte. E tudo isso foi tirado. É louca, né? Imagina, tá fora de si, né?
O meu ex-marido, ele era cruel, né? Ele chegou a falar, eu falava assim: "Ah, acho que os meninos estão com frio, meus filhos", eu tenho 2 rapazes, né? Ele falava assim: "Não, imagina", eu falei assim: "Não, é intuição de mãe", eu falei: "Que intuição de mãe? Isso não existe, isso é uma besteira", não. Então ele queria cortar de todas as formas a minha existência, né, aquilo que eu era. Então: "Olha, eu acho que, ai, vamos dar água", "Não, não, imagina, tá maluca", né, e cortando aquilo, né. Eu lembro que eu tive sonhos, o meu filho ia sair para a escola, eu tive um sonho naquela noite, eu falei: "Olha, toma cuidado, hoje eu tive um sonho, não é muito legal, fiquem juntos, tal". E naquele dia, 2 assaltantes pararam ele, eles tiveram que sair, eu fiz uma oração de proteção e realmente algum carro apareceu para colocá-los dentro do carro e sair com eles daquele lugar de assalto. Então as mulheres, elas têm isso, né, e quando dizem pra gente que a gente não tem, a gente começa a acreditar, esse é o feitiço, né, que feitiço não existe, mas feitiço existe. Se você escuta que você é feio, que você é um sapo, que você não sabe cantar, que você vai acabar morando na lagoa com outros sapos, entendeu? Mesmo sem ser. Então, feitiço existe. O que libera o feitiço é a palavra própria, né? Você se olhar. Então, eu acho que as mulheres e eu estava meio enfeitiçada pelo patriarcado, presa, né? E a gente vê muitos movimentos assim, nesse lugar de segurar, né, aquilo que é feminino, aquilo que tem lugar. Quando a gente olha para uma aldeia indígena, o pajé e a curandeira, eles têm o mesmo peso, né, não tem o mais importante, os dois têm um papel. Então a gente fala que o masculino curado e o feminino curado, juntos, eles podem realizar muitas coisas grandiosas, né, e curar o próprio planeta e a família. Você acha que essa sua experiência, né, de reconhecer esse feitiço feminino, de poder falar: "Não, eu sou muito mais e sou sim, é verdade o que eu sinto, é legítimo o que eu sonho, o que eu intuo", isso para você foi a base, dessa experiência transformadora? Você validar essa mulher? É, eu acho que validar é o começo de. Eu acho que o começo é o incômodo, tá? O Tá, problema é só um jeito da solução acontecer. Isso é uma coisa que eu aprendi. Se tem um problema, é para você olhar e solucionar, né? Se tem uma dor no teu corpo, uma doença, alguma coisa, é importante olhar a origem, por que está doendo, né? Às vezes a gente mata o mensageiro sem ouvir a mensagem, né? Não quero ter o problema. Então, eu estou com vazio, eu como para amortecer a minha dor, ou eu vou fazer compras, ou eu vou fazer outra coisa, sem olhar para a dor. Então, acho que o princípio, infelizmente, é a dor, é o incômodo, né? E depois do incômodo vem esse chamado, né? Olha, tempero. O que é tempero? É abraçar o seu masculino e o seu feminino. Mas cadê o feminino? Onde é que ele foi? Né? Onde é que ele foi parar? Então, é o início da cura, né? Eu diria assim: primeiro tem a dor, o incômodo, aquilo que não está bom, e aí tem o processo de cura, que é olhar o que está faltando, né? O que o problema está me pedindo, está chamando. Acho que esse é tá, então o. eu acho que foi assim, a sua mola propulsora então, né? Isso, foi as portas. Eu lembro que o meu processo começou com a depressão, aí eu fiz as perguntas proibidas, fui para terapia, ainda casada, fui para o processo terapêutico, com um homem, não sei porquê, não deu muito certo, e depois eu fui para o processo com uma psicóloga indiana, e aí eu fui para a constelação, que foi o contato com os antepassados. Foi, é interessante porque o feminino era uma ferida tão profunda que não foi a primeira que eu abri. Foi uma das, eu acho que foi uma das últimas que eu fui abrindo, porque tem essa questão do que aconteceu, né? Então, quanto que é vantajoso você ser uma mulher? Então, a gente foge um pouco desse lugar. Eu tenho que lutar como um homem, eu tenho que brigar como um homem, eu tenho que fazer o dobro do que. Eu fui falar para policiais ambientais esses dias,
E elas estavam falando que para elas serem reconhecidas, elas têm que ser 3 vezes mais que um homem policial, né? E elas estão no meio masculino, de 320 homens, são 16 mulheres, né? Então, uma briga Entendi. desleal, né? Então, eu acho que o feminino, sem o feminino, você não vai alcançar a sua inteireza, hein? Nem como homem e nem como mulher. Desse seu conhecimento astral, ancestral que você teve na Turquia, você tocou um pouco nesse assunto, eu achei muito interessante. Você podia falar um pouquinho disso pra gente? Lógico. Eu acho que o conhecimento ancestral, ele vem trazendo as raízes, né? A força, né? E quando eu fui para a Turquia, eu fui para participar de um retiro, né? Chamava Soul Quest, e foi muito interessante porque eu era a única brasileira do sete, né? Número até interessante, o sete, né? E, e foi assim uma experiência muito profunda, porque a gente ficou hospedado nas cavernas, né? Todas as casas tinham as cavernas, e as cavernas onde as pessoas antigamente buscavam, né? Os ermitãos, eles saíam para ficar em meditação, em busca, né? E era muito interessante sentir a energia do lugar, né? Caminhar por onde tantas pessoas buscavam uma verdade, buscavam alguma coisa, isso gera uma energia. Você sente, né? E nessa jornada a gente foi por alguns vales, né? Visitamos os templos que estão lá há mais de 10 mil anos antes de Cristo, né? Então, templos com 10 mil anos antes de Cristo. Uma coisa assim impressionante e um templo muito interessante. E nós fomos sem guia, uma coisa que nem pode, mas a gente, por algum motivo, a gente conseguiu, né? E visitar esses templos, é lógico que não entra, você fica em cima. E a gente ficou fazendo uma visita sentindo o lugar, né? Sem a fala. Né? Isso é muito, eu acho isso muito interessante, né? Você sentir mais do que pensar, você perceber no corpo as coisas, né? E aí, num determinado lugar, eu parei, entrei e senti uma energia feminina ali muito forte, né? E aí, depois, ah, um guia veio e falou que ali era o templo do feminino, onde as mulheres ficavam por causa dos desenhos, o lugar de pôr o sangue, da menstruação, onde tem os animais dando à luz. Então, os desenhos ali que indicavam. E eu não tinha percebido, só sentido aqui. Né? Isso foi um momento muito forte de perceber, e eu fiz um caminho, pode parecer estranho, mas eu fiz um caminho com os olhos fechados, né? Andando por cima, parei num determinado lugar e andei, e quando eu vi eu tinha entrado no templo, né? Como se eu tivesse, e eu senti uma energia, como se eu já estivesse naquele lugar. Não necessariamente eu, tá? Para quem acredita em reencarnação, pode ser. Para quem não acredita, né, os ancestrais já estiveram ali. Né? Um movimento em que você já foi ali de alguma forma, né? Então, foi muito forte isso. Outra experiência muito forte foi visitar as cavernas onde as igrejas fugiam, né, da perseguição, as pessoas fugiam das guerras. Isso foi muito forte também. E, e sentir, eu acho que o principal, né, porque ela traz essa pergunta, né, ela trouxe qual que é o seu maior desafio, né, qual é o seu não é um propósito, mas o seu propósito pode ser o seu maior desafio também, está interligado. Né? No meu caso, tem a ver com o prazer, né? Sustentar o prazer. Eu acho que as mulheres têm muita dificuldade, era a minha dificuldade, de desfrutar o prazer, não fazer, ter prazer. Né? E sustentar esse movimento do fazer nada, de sentir o prazer, né? De, vou tomar um banho demorado, passar um óleo na minha pele, sentir esse prazer de ser mulher, de estar aqui, né? A gente gosta muito dos cachorros, eu gosto muito de cachorros e comecei a apreciar os gatos, sabe? Porque eles são todos, só fazem o que querem, vão no tempo dele, né? Tem uma intuição aguçada. Dizem que os companheiros das bruxas são os gatos, né? Porque as bruxas saem à noite para não serem mortas. Saem escondidas à noite e o gato sai com elas para ajudar nesse processo. Né? Então, na Turquia eu tive essa experiência
Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa, mas eu não lembro muito bem. Mas é esse movimento, né, de estar em busca de si mesmo. E a Turquia traz essa presença ancestral. Né? Foi muito lindo, muito profundo. Era o tempo todo sentindo na própria parede o que estava acontecendo. A gente sentia nas paredes das cavernas, nas ruas, em todo lugar. Era muito profundo isso. Eu acho que é uma experiência de fato transformadora, né? A gente percebe, eu acho que tudo aquilo que você está em busca vai te transformar de alguma forma. Eu acredito que a gente está aqui para ser transformado, né? Para receber essa mudança de nos lembrarmos quem somos, né? Que a gente de alguma forma esquece no processo. Né? Todas as ferramentas, todas as experiências que eu vivi, desde que eu estava na igreja mesmo, né, pequenininha, eu lembro que na igreja eu queria fazer o papel de Jesus, ninguém deixava. Eu falava, mas eu também, né? Mas é aquela busca de experimentar alguma coisa mais profunda, alguma coisa mais especial. A gente quer, né, quer ter uma experiência a mais, né? E quando a gente começa essa jornada, ela fica uma jornada sem fim mesmo. É uma coisa de adentrar e vai descobrindo cantos e recantos. É um castelo de muitos quartos, né? E a gente vai abrindo cada vez que você abre. Eu gostava, tinha uma pregação na igreja que falava sobre quando você vai chegando perto da luz, mais manchinha você vê no tecido branco, né? Então eu acho que nessa jornada que você vai chegando mais próximo, vai se iluminando e vendo, né? Você vai chegando cada vez mais próximo de si. E eu não vejo um outro caminho a não ser essas ferramentas de acesso ao inconsciente. Então na Turquia a gente usou muito isso, né? Teve a cerimônia do cacau com o feminino, teve as fogueiras, teve as danças primais, então essa conexão com o ancestral. Então, na Turquia teve esse movimento. Na formação do feminino se usa muito o Tantra, né, nessa formação que eu fiz, que é a presença, que é o inteiro, e também a gente vai para o corpo, né? O corpo que é tão condenado, que precisa ter a aparência certa, que não pode ser assim, que tem que ser assado, né? Então a gente vai para o corpo buscando essa identidade dele mesmo, que é muito bonito, e o Tantra traz isso, né? A presença, através das meditações, meditação dinâmica, meditação da Kundalini, o Tantrans, né? Kandava, e aí por aí afora, né? Todas as ferramentas do inconsciente, né? A constelação, a lila, o tarot terapêutico, né? Toda, tudo. Eu E acho que é isso. falando um pouco dessas ferramentas, né? Conta pra gente um pouco sobre o Mahalila. Qual que é a Ah, origem? O que que é esse jogo? o Mahalila, ele é um jogo milenar indiano de origem ayurvédica, né? Então, o que que acontece? É um jogo que se jogava desde sempre para autoconhecimento. Ele foi trazido até para o Ocidente como sliders, a escada e os escorregões, né? Então você sobe e desce, mas é um jogo no Ocidente ele não tinha essa conotação espiritual, né? Aí algumas pessoas trouxeram ele na sua origem mesmo, né? No formato das serpentes e das espadas, em cima dos chakras, né? E adaptou ele para o setting terapêutico, trazendo ainda os arquétipos, né, da jornada do herói e trazendo aquilo que Jung fala, né, que é a sincronicidade, né, aquilo que acontece aqui, né, tudo que acontece no setting terapêutico acontece na vida da pessoa, tudo aquilo que acontece no jogo, Mahalila, vai trazer uma mensagem para você, a resposta está aqui, como eu disse, né, na constelação, na minha formação, 8 anos de constelação na Faculdade Ibero-Americana do México, eles falam que o problema é só um jeito da solução acontecer.
Junto com o problema tem a solução. E, na verdade, o problema vem só para que aquilo que tem que acontecer na sua vida aconteça. Então, a resposta precisa vir e você não está atento, então vem o problema. No jogo, né, numa Halila, é isso, você vai fazendo as jogadas, né, com a sua pergunta, o seu desafio, né? Então, começa com a pergunta, qual é o seu desafio, o que é que você está olhando, e aí a gente vai então para os arquétipos, né? Os arquétipos são, deixa eu pegar as cartas dos arquétipos, vão aqui. Então, são vários arquétipos lindos, né? Tem esse aqui que é o criador, a gente tem o caridoso, alguém pode se Ai, reconhecer que aqui no bonito. caridoso, é muito lindo. O guerreiro, o mago, opa, e aqui tem a amante, o inocente, o destruidor, e assim vai, né? O explorador, opa, um de ponta cabeça, o O sábio sábio, tá de ponta cabeça. Ele é geralmente ele diferentão. vem para pôr o órfão, né? Ah, mas e daí? Ó, cada arquétipo ele ainda pode estar num momento da vida dele, né? E o arquétipo mais desenvolvido do jogo é o bobo. Nossa, o Ah, bobo é. Por quê? Porque ele sabe que é só um jogo, né? Então, ele entendeu que é só um jogo e a gente está aqui para esse desenvolvimento, para cá fazer essa caminhada, né? E aí a gente começa então com essa pergunta do desafio. Então, diante desse desafio, vai aparecer um arquétipo onde você está parado no momento, talvez com chamamento, talvez com um lado sombrio, talvez com um nível de desenvolvimento. A gente olha para isso, né? Se identifica e aí o jogo começa, né? E o jogo ele não começa no começo e nem termina no fim, né? Ele começa na casa onde geralmente a gente está parado. Vou mostrar aqui o meu tabuleiro, é um tabuleiro Ai, tá, diferente, né? interessante. Ele é um tabuleiro adaptado mesmo, né? Para eu poder caminhar com os meus clientes. E nesse tabuleiro, então, você começa na casa 6, que é a casa do apego. E geralmente, quando a gente entra num desafio, a gente está parado em algum apego. E a partir daí, você joga o dado, né? Você escolhe, eu sempre peço para a pessoa que vai jogar ter um objeto pessoal para jogar. Se eu jogo online, ela está com esse objeto do lado e eu uso então um objeto na sala que vai conduzir o jogo, né? E jogando ele vai caindo nas casas. E cada casa traz uma mensagem de aprofundamento. É aí que entra a sincronicidade de Jung, né? Então, se a pessoa cai na casa, muito comum a pessoa cair na casa da ferida original, que é a casa 7. Então, geralmente está ligado a uma ferida antiga esse desafio, alguma coisa que precisa ser olhada e sarada. E a gente faz então um olhar, né? Porque a ferida original é sempre essa ferida onde você se sente insuficiente, meio falso, né? Um sabotador. E aí a gente vai, pode cair na casa da gula, né? Do amortecimento da dor, como é que você amortece a sua dor. E é muito interessante que nenhum jogo é igual ao outro, né? São 72 casas, né? E o jogo não termina no fim, não termina na casa 72, ele termina quando a pessoa tem um insight. Geralmente o jogo termina em 4 jogadas. E se você, né, então 4, 5 jogadas ele termina. Se você insiste em jogar, você volta para as casas anteriores. E ele diz, eu já falei o que eu tinha que falar para você, né? Então, mas em cada jogada eu faço um movimento, a gente se aprofunda. Às vezes é uma meditação, às vezes eu faço um exercício de constelação, para ir desfazendo os nós, né? Para ir dissolvendo. E geralmente, para mim, é uma das ferramentas hoje que eu gosto muito, porque ela é muito clara, muito eficaz. Eu gosto muito do Mahalila, né? Ela traz a mensagem e a pessoa entende e fala, é isso mesmo, nossa, né? E sai com a resposta, né? A solução.
E qual que é a relação dele, do Mahalila com a jornada do herói? Como é que a gente pode fazer um paralelo entre eles? Ou não Na verdade, pode? ela não tem um paralelo, né? É que a gente coloca a jornada do herói, porque nós estamos numa jornada do herói. Quando a gente coloca esses arquétipos, né, da jornada do herói, muitas vezes a gente está dentro desse desafio, você pode estar como o inocente, que é o quê? Eu costumo dizer, né? A inocência é bonita em criancinha, em adulto é feio, né? Você tem que saber quem você é, o que está acontecendo, né? Então, se você está como inocente, o que é que está acontecendo? Né? Você está bem no comecinho ali, né? Precisa identificar algumas coisas. Ah, eu estou como órfão. Ah, você está sentindo, então, está lá preso ao abandono paterno ou materno. Então, a gente precisa primeiro tratar disso. Ah, está como sábio, né? Ou está como imperador, querendo controlar tudo e reger. Então, é, a gente começa o jogo sabendo exatamente aonde você está na jornada desse desafio, né? Eu gosto muito de trabalhar com coisas específicas para ficar muito claro. Até com a constelação, eu gosto de trabalhar com a constelação estrutural, que a gente chama, né? Que é a constelação que pega um pedacinho da história, né? Porque senão, se eu abrir a constelação inteira, vai ter o aborto, vai ter o assassinato, vai ter o segredo, vai ter o abandono do pai, e muitas vezes não é disso, é muita coisa, é muita informação. Mas se você pega, bom, com relação a relacionamento, né? Então você pega ali um pedacinho, é só sobre o relacionamento. Aí vai aparecer, o pai. Mas é o pai de qual idade? De quando você era pequenininho, de quando você era adolescente, de quando é o pai profissional, é o pai marido? Que pai é esse, né? Então, eu gosto de trabalhar com essas ferramentas bem específicas, né? Que não deixam de fora todo esse campo, né? Que traz a informação do inconsciente, né? Que eu gosto de falar que é o campo mágico, né? Que é aquele que tem mais poder de agir. Mas eu gosto de trabalhar com pedaços para ficar mais claro, para ficar bem curadinho aquela dor, né, que está acontecendo ali. Quando você trabalha esse recorte de uma situação específica, todo o desafio é em relação só àquela situação. É situacional mesmo, né? Você não vai fazer um reconhecimento do eu de uma forma ampla. É daquela situação e naquele desafio como ele se comporta. É isso? Não é como ele se comporta, é o que acontece, tá? Porque o Tá. comportamento, ele é uma coisa muito externa e muitas vezes até superficial. Ele pode dar algumas dicas, sem críticas à psicologia comportamental, mas ele dá dicas, né? A ideia é assim, ele vai tratar você naquela ferida, né? Então, naquele obstáculo que você está enfrentando, naquele momento específico da tua vida que de alguma forma acionou um trauma, né? Ou acionou uma coisa que você não consegue ir para frente, ou está repetindo alguma coisa, seja lá o que for. Quando a gente mexe com um pedacinho, eu sou psicóloga sistêmica, tá? Então, tô lá. Sistêmica, o que que é? É o reloginho, né? O relógio com todas as rodinhas e tal. Eu posso mexer só nessa rodinha e acionar um monte de mudanças na vida da pessoa, né? Porque nunca é só, embora você trate um pedacinho, você mexe com muita coisa, né? Então, às vezes você vira para cá e tudo gira, né? Tudo muda. Então, sim, é específico, você vai ter uma resposta em cima daquele tema, né? Nossa, com problema financeiro, não consigo ganhar dinheiro, tá bom. Aí a gente acha ali a questão financeira e percebe que tem ali uma questão de procrastinação que é dos antepassados, que eles usavam isso para sobrevivência e você só está repetindo uma coisa. Tá? Mexeu com isso, a procrastinação está ligada a muitas áreas. Entende? Então, pode ser que acione em outros movimentos também. Então, não dá para dizer. Às vezes é só uma área, às vezes vai mexer com outras coisas também. Mas a ideia é E ir na direção da solução. envolve todo o campo, né?
E me Uhum. fala uma coisa, Márcia, como é que você sente o compromisso das pessoas quando elas passam pela experiência do Mahalila? Porque a gente vai mensurando, né, É. os resultados. E como que você faz isso? Como que você percebe nos seus clientes ou nos seus pacientes, não sei como é que você se refere, o compromisso Uhum. que eles assumem diante, do Mahalila? Eu chamo de cliente, porque os meus clientes não têm nada de paciente. Eles são clientes que buscam, que estão a fim de mudança, né? Geralmente quem vem para processo, né, terapêutico de constelação é aquele inquieto que quer a mudança, né? Então, o cliente que vem, ele vem com essa busca, então tem um comprometimento, né? Começa antes, eu sempre falo que o processo terapêutico ele começa no momento que a pessoa decidiu, né? Quando ela liga para mim, já tem um processo acontecendo dentro dela. Então, eu percebo através, quando a pessoa volta, né, e geralmente acontece, a pessoa fala assim, eu queria continuar esse processo com você. Legal, aí maravilha, né? Eu falo que é como dar um laço em cima do presente, fica muito bonito e o efeito é mais gostoso. Mas eles mesmos trazem, nossa, isso abriu a minha cabeça, isso mudou, né? E é interessante que eu cheguei em casa, só de eu mexer aqui, quando eu cheguei em casa já estava diferente, né? Ah, estava com problema com meu filho, eu fiz esse jogo para melhorar o relacionamento com meu filho, quando eu cheguei em casa ele já estava diferente, né? Que eu falo que é a história do cachorrinho que sabe que você saiu de casa. A hora que você sai do trabalho, ele já sabe que você está saindo do trabalho, não importa a hora, ele já vai para o portão, né? Então, tudo que a gente mexe aqui, mexe lá, né? Então, eles trazem isso, né? Eles ficam muito encantados de ver, tanto na constelação quanto no Mahalila, ou no tarot terapêutico, ou qualquer ferramenta na interpretação de sonhos, como que, nossa, como isso é verdade, puxa, como é que esse jogo sai um pouco tipo abismados. Nossa, ele trouxe exatamente isso. Como é que ele soube, né? Como é que isso apareceu aqui? Como é que é, é, tem esse olhar de uau, viu uma mágica acontecer, uma coisa mágica, né? E tem a mudança interna, o movimento da mudança interna que faz a gente, puxa vida, eu senti uma paz, uma segurança, fiquei mais tranquilo. Nossa, estou bem melhor. Eu costumo fazer essa pergunta de avaliação: como é que você está aqui, de 0 a 10, né? E como é que você sai daqui? Isso para mim é uma referência para ver se realmente funciona. A pessoa não pode sair pior do que ela entrou, né? Pelo amor, tem que sair Por melhor, favor. né? Então a gente faz esse movimento. E é mágico mesmo, né? Eu acho que o processo terapêutico ele é lindo, né? Qualquer um deles, qualquer uma dessas ferramentas é linda, é profunda, é transformadora, é intensa, tem feridas que são profundas e precisam de mais cuidado, né? Sou suspeita, mas eu acho que o processo terapêutico é um processo de autoconhecimento e ele não acaba, né? Você pode mudar de terapeuta, mas não pare, porque é gostoso, né? Não é só sobre dor, é também sobre ampliação, sobre crescer, né? Sobre alcançar o seu maior potencial, sobre você ser uma pessoa inteira no mundo, né? É muito, eu acho que esse é o motivo da gente fazer o processo. Ai, muito bom, muito bom. Você falou um pedacinho da interpretação de sonho ali. Eu senti que você falou um pouquinho, e a gente sabe que você trabalha com isso também, né? Sim. Então, como é que essa. Não sei se pode haver uma junção entre esse trabalho que você faz de interpretação de sonhos com o Mahalila. Ó, aprendi a falar. Olha, é Mahalila. uma Lila. O, a interpretação, por que entra, tá? Porque é uma ferramenta de acesso ao inconsciente. O sonho também é uma ferramenta de acesso ao inconsciente, né? Quer dizer, não é uma ferramenta, como é que eu vou dizer? O sonho é um acesso ao inconsciente, né? Seja o inconsciente coletivo, seja o seu inconsciente, ele é uma, uma forma de acessar, né?
Às vezes, numa Halila, você está jogando, a pessoa fala, nossa, eu tive um sonho, né? E ela traz, é muito interessante, né? Eu tive um sonho, e aí esse sonho é uma mensagem do inconsciente para essa pessoa, né? E Jung, ele fala de 3 tipos de sonhos, né? Ele fala do sonho compensatório, que é um sonho de equilíbrio, né? Você vai sonhar, se você teve um dia muito racional, você vai ter um sonho mais emocional, você vai ter um sonho mais fluido, né? Se você teve um dia muito emocional, você vai ter um sonho mais claro, mais objetivo. Esse é um sonho de equilíbrio do seu emocional, que a gente fala que é um sonho que só está jogando o lixo fora e trazendo coisas boas para equilibrar. Tem o sonho que é o sonho, ele chama de sonho prospectivo. Eu fui buscar o nome correto, porque o sonho eu chamo de sonho profético. É o sonho que você vai ter com as coisas que vão acontecer, né? Eu gosto de dizer que, ai, o que é isso, né? Sonho profético. Na Bíblia está cheio de pessoas que tinham sonhos proféticos e acionavam, então, os profetas para interpretar o sonho, né? Eu sonhei com isso, o que significa, né? Geralmente os sonhos proféticos, eles usam imagens, usam símbolos, né? Você não vai ter tanta clareza. Aí o avião caiu, o avião vai cair. Não, não é assim, né? Você vai ter um sonho, geralmente do inconsciente coletivo. Jung relata, na época que foi estourar a Segunda Guerra, que ele teve o sonho, né, das ruas da Europa banhadas de sangue, quer dizer, é uma coisa que estava acontecendo, a discussão, e aí ele teve o sonho, e aí se realizou. E o sonho profético, ele sempre vem para você se preparar, tá? Não é uma coisa que você não tem o que fazer, mas é aquilo que você tem que fazer para se preparar, né? Então, quando tem lá o sonho das vacas na Bíblia, tá, gente? Eu, como fui missionária, eu cito muito a Bíblia, porque eu conheço as vacas magras Claro. comendo as vacas gordas, né? 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. 7 anos de. Vai vir 7 anos de fartura e depois vem 7 anos em que vai faltar. Então, façam os quilos e guardem a comida, né, para poder ter comida para todo mundo aí. Então, sonhos proféticos vêm assim. E aí vem o sonho ele chama de reducionistas, né? Ele chama de casual, mas eu digo que é o sonho que é o seu inconsciente conversando profundamente com você, né? Então, ele vai usar mensagens, né, imagens para trazer mensagens, né? Então, se eu sonho com um sapo, eu adoro sapo. Outro dia apareceu um sapo aqui em casa, eu fiquei super feliz. Eu falei, gente, um sapo, né? Para mim, sapo significa que vai comer as pragas, né? Que ele vai trazer a boa sorte, a prosperidade, né? Eu fiquei super feliz com o sapo, todo mundo achou ruim, né? Então, para mim, se eu sonho com sapo, é uma coisa legal, né? Ele significa o fim das pragas, né? Vai comer os insetos nocivos, né? Acho bonitinho, acho simpático, né? Agora, se outra pessoa que não gosta sonha com sapo, né, tem nojo, para essa pessoa o sapo tem um outro significado no sonho. Então, para interpretar um sonho, não adianta você ir lá no livrinho de interpretação de sonhos, porque não funciona assim. O sonho ele tem um significado específico para cada pessoa. É uma imagem do seu inconsciente para você, né? Então, traz sempre, eu adoro trabalhar com sonhos, porque economiza um trabalho danado. Você acessa o inconsciente da pessoa e tem ali uma forma, a própria pessoa se reconhece, você não precisa convencer nada, ela mesma vai reconhecer aquilo, né? É uma ferramenta maravilhosa. E você acha que as pessoas hoje em dia elas estão mais abertas a essa linguagem simbólica? Você acha que está havendo eu vou colocar reencontro, né, porque eu adoro essa conversa do ancestral, mas você acha que as pessoas hoje elas estão mais abertas? Eu acredito que é uma necessidade, né? Como digo que o problema traz a solução, né? As pessoas estão sentindo falta disso. Está muito pragmático, está muito sem sentido, né? Então, existe sim uma abertura, existe preconceito, é claro, né? Eu acho que ninguém está livre disso, mas a maioria das pessoas tem buscado um significado,
para a vida em si, né, para aquilo que acontece. Para não faz sentido eu levantar, né, e gastar a minha vida, né? Então, vida é trabalho é tempo, né? Tem uma coisa interessante, né? O tempo é dinheiro, mas o meu tempo ninguém compra, né? Já o Mujica que morreu disse isso, né? Você não pode comprar o tempo da sua vida, né? Mas você gasta o seu tempo para comprar uma coisa, né? Então eu pago aqui nessa garrafa R$ 300, né? Para pagar R$ 300 eu tive que trabalhar então tantas horas, né? E aí isso aqui não é uma garrafa, isso aqui é meu tempo de vida, né? Então as pessoas começam a questionar o que é que eu estou fazendo nessa vida com o meu tempo. E onde é que está a resposta, né? E essas coisas que acontecem, né? Como é que eu pressenti que isso ia acontecer? Como é que eu estou me sentindo tão mal fazendo tudo certo, né? O certo e errado não existe, mas fazendo tudo certo. Então começa a trazer um incômodo. E aí existe uma abertura, uma busca, né? Eu, eu em busca de mim mesmo. E eu começo a fazer, puxa, por que é que eu faço? Como a gente está muito racional, a gente começa a fazer perguntas. Poxa, eu sei que não dá certo fazer isso, mas eu acabo fazendo sempre a mesma coisa. O que está por trás disso, né? O apóstolo Paulo fala: aquilo que eu quero fazer eu faço aquilo que eu não quero fazer. Né? Eu faço as escolhas ruins, né? Por que, que eu sei o que é certo, por que, que eu faço errado? Né? Que força é essa? Né? Que força invisível é essa? Né? O que tem aqui no invisível que me está levando, que me leva para esse lugar, né? E até lancei agora o curso, né? São experiências, na verdade, 8 encontros, que chama Cura do Invisível, que é curar aquilo que é invisível, né? Aquilo que eu não vejo, por que, que eu faço escolhas ruins, por que, que não ganho dinheiro, por que, que eu caso errado, por que, que eu não tenho namorado, né? Por que, que meu filho faz assim, né? Por que, que eu não consigo fazer assado, né? Por que, que eu não consigo emagrecer? Eu sei o que é comida saudável, eu sei o que quer dizer, eu não consigo fazer. Então, esse não consigo sempre coloca um obstáculo invisível, né? Conseguir é uma palavra que só existe em português. Nas outras línguas Ah, eu não posso. eu fui casando até achar o. Eu fui na experiência, eu fui sabe? Vamos casar, vamos casar. Dá certo? Tchau. Casa, casa, casa. Mas eu Até chegar um ponto que. acho que Mas é ajuda a o ideia ponto de não também. acreditar que o relacionamento não é para sempre também, porque esse é outro É, achar que o relacionamento tem que ser para sempre, né? Então, olha, relacionamento é uma coisa que você vai achar um dia, o seu príncipe encantado, ou a sua princesa, rainha, sei lá o quê, e aí vai ser para sempre, né? Para sempre o quê, gente? Né? A gente muda o tempo todo, né? Nós estamos em é. transformação. Se o relacionamento não se transforma, a gente agradece aquele tempo. Eu acho que eu casei 2 vezes, né? Então, o meu primeiro marido, ele era bom para aquela Márcia que existia ali, perfeito, maravilha, né? Mas a Márcia começou a se incomodar, começou a achar que tinha outras coisas, e ela mudou, né? Fui para o segundo casamento, vai e tal, maravilha, apaixonado, muito legal, mas chegou um mesmo, né? Ele também não era mais o mesmo. Então, é, é uma forçação de barra ficar junto, né? Então, hoje eu tenho um ótimo relacionamento com meu segundo marido, fluido, vem aqui em casa, visita minha mãe, as minhas netas são netas dele, e continua um relacionamento, mas não de marido e mulher, não é um relacionamento sexual, de intensidade, né? Somos amigos, né? E estou num outro relacionamento agora, com uma outra pessoa, que eu costumo dizer, não sei se vai durar para sempre. A ideia é que sim, né? A gente entra para durar para sempre, mas geralmente não deve ser o objetivo, né? O objetivo do relacionamento é ser gostoso, é ser bom, é construir, né? Não precisa ser para sempre, mas é um movimento, né? É um movimento de auto. Aliás, nada precisa ser para sempre, né? A partir do momento que você aprende a viver o momento e viver e tirar o melhor daquele momento, você passa até a se gostar mais. Eu, pela minha experiência, e voltando ao relacionamento, deixar ir e olhar para frente
tem uma frase, né, aqui, move on, vai para frente, Uhum. sabe? É um exercício que até ajuda você a crescer mais. Deixa aí. Ah, eu perdi meu emprego. Com certeza vai ter um melhor. Essa é a maneira que eu encaro a vida. Eu fico brava, xingo o gerente que me despediu naquele momento, né? Porque é a minha personalidade. Mas assim, passa uma semana, já tá bem e eu sei que é pro meu melhor. Hoje eu aprendi que tudo é pro meu melhor. É difícil, sim. Os fins são doloridos, né? Porque ninguém entra no emprego para ser mandado embora, ninguém entra num casamento para acabar, né? A gente não pensa no fim, né? Naquele fim daquela relação, ou daquele trabalho, ou daquela amizade, né? A gente quer o para sempre, né? O Vinícius de Moraes, que seja eterno. Quanto dure, gosto E do assim, a gente está falando de relacionamento, a gente falou de feminino, a gente falou da cura do invisível. Márcia, ajuda a gente aqui, vai a falar com essas mulheres. Como que a gente pode fazer para resgatar e como é que a gente pode fazer para desabrochar esse feminino que a gente sabe que ainda é tão adoecido socialmente, né? Como é que essa cura do invisível pode fazer essa, não vou falar cura, mas assim, esse desabrochar de olho, essa expansão de consciência para esse feminino. Eu vou. Cada um é único, né? Mas Uhum, existe um caminho que para as mulheres ajuda bastante, né? Para todos ajuda bastante, para os homens também. É visitar, não é a criança interior, tá? É diferente, é visitar a menina, é visitar o menino, né? Quem eu era, né? Tenho duas netas. Elas brincam livremente, elas não perguntam se elas são bonitas, se elas são feias, elas brincam com elas, então elas passam, quando elas vão passar uma maquiagem, elas não estão passando para esconder nada, muito pelo contrário, elas passam para aparecer, né? Mete uma sombra azul, um batom vermelho, minha neta, ela ama um batom vermelho, ela passa um batom vermelho e é isso, ela põe as roupas, ela brinca, né? Então, quando a gente visita a nossa menina, a gente começa a encontrar algumas coisas ali, algumas coisas importantes, né? Quem eu era? O que eu gostava de fazer? Talvez você encontre algumas dores, que seja um momento em que ela foi proibida, né? Onde ela disse, ah, fecha essas pernas, tira essa mão daí, né? Mas livremente a gente acessava o nosso corpo totalmente. Então, eu acho que o princípio é você começar a se olhar, né? Se olha no espelho, e se olhar no espelho totalmente, né? Usa até um espelhinho ali, vai olhar como é que é a sua vulva, né? Como ela se parece, né? Se olha, né? Olha o seu cabelo como ele é, o que você gosta, né? E você começa a se acariciar. Eu recomendo muito você acender uma velinha no banheiro. Se você tem uma banheira, maravilha. Se você não tem, não tem importância. Pega o óleo e passa em cada parte do teu corpo bem devagar. Lembro que quando eu não sabia nada sobre o feminino, eu não passava creme, eu espancava o creme, né? Não tem sem carinho nenhum, era um espancamento, né? Então passa, Amei. faz um movimento de realmente se tocar, né? De vir para essa pele, para habitar esse corpo, né? Trazer vida para ele. Então, acho que esse é um primeiro movimento. Visita a sua menina, né? Cuida dela, o que ela quer? O que ela precisa? Ah, mas a minha mãe não cuidava de mim. E você, cuida de você? A minha mãe não me levava para passear. E você se leva para passear? Porque hoje você é sua mãe, hoje você é seu pai, né? Aí você se olha no espelho e fala: Nossa, como você tá feia! Nossa, que horrível! Pronto, né? Você é seu pai e sua mãe, né? Então fale coisas boas para você. Você critica seu pai e sua mãe, não precisa fazer coisa, né?
Então, e começa a olhar, se tem alguma coisa que te incomoda, né? Vai a fundo, por que que me incomoda? Eu lembro que quando eu comecei com o feminino, eu tava assim, eu saía pra balada, todo mundo tinha o mesmo cabelo, a mesma roupa, era muito, né? Era muito todo mundo igualzinho, né? E aí é lógico, né? Se você está querendo ser igual, não vai ser bom mesmo, né? Você tem que buscar a sua própria beleza, né? Então, nós somos aqui três mulheres diferentes, três mulheres lindíssimas, completamente diferentes. E por quê? Porque existe uma identificação consigo mesmo, né? Eu não quero ser a Cícia, não quero ser a Patrícia, eu sou a Márcia. E a Márcia é assim, né? E a Patrícia é assim, a Cícia é assim, quer dizer, se vestir de você mesmo, né? E para isso você precisa tirar algumas camadas, talvez um terapeuta ajuda, né? Ir para uma formação feminina ajuda, né? Fazer uma constelação ajuda, jogar uma ralila ajuda, um tarot terapêutico ajuda, né? E ter alguém que te acompanhe é maravilhoso, né? Estar com outras mulheres que sentem a mesma dor, né? As mulheres não são rivais. A gente não precisa mais lutar para ter um sobrenome, tá, gente? A gente tem um sobrenome, a gente não precisa brigar para ser escolhida, a gente escolhe, né? Então, isso são resquícios ainda, né? Não somos inimigas, somos irmãs, né? Viver em círculo de mulheres é maravilhoso, né? Se alimentar, buscar essa integração. Não sei se eu ajudei, mas é um caminho, tá, Patrícia? Os caminhos são muitos, existem muitas dores, né? Eu Muitas dores. acho, eu acho maravilhoso isso, né? Primeiro, porque você falando agora desse círculo de mulheres, a gente reforça a ideia da ancestralidade, que era onde as mulheres se ajudavam e as mulheres se reconheciam também, né, nisso. Uhum. E para o curso, para isso que você está falando da cura do invisível, eu acho que é importante as mulheres também, ou qualquer pessoa, né? E aí eu queria que você falasse, fizesse esse convite para as pessoas que queiram participar, como é que funciona esse curso, o que, que as Tá. pessoas podem esperar dele. E não só das mulheres, Uhum. mas as mulheres, eu acho que essa coisa do feminino ainda é muito latente. Eu acho que as mulheres são mais buscadoras, né? Porque elas sentiram a opressão por muito tempo, então hoje elas estão no outro movimento. Os homens estão começando agora. Eu tenho bastante clientes homens, não é bem interessante, mas essa experiência, né, essa jornada, a cura do invisível, já são 8 encontros, onde eu vou trabalhar com as ferramentas da constelação, com as ferramentas do Mahalila. Vou trazer as meditações dinâmicas, né, do Osho e trazer cada movimento na direção da solução, trazendo a presença ancestral, trazendo a presença da criança, da cura dessa criança, do aconchego dessa criança, e fazendo esses encontros sempre online, mas ao vivo, né? Não vai ficar gravado, mas só para acesso. A ideia é fazer presencial, porque é um grupo pequeno. Eu vou trabalhar no máximo com 20 pessoas para eu poder dar realmente assistência para cada um. E nesse movimento, então, de entender por que é que isso está travado, né? E aí você pode vir com aquilo que está te travando, né? Com o seu desafio, né? Eu gosto de fazer a pergunta: se der certo, qual vai ser o resultado? Né? Então, qual é o movimento que vai acontecer? Então, nós vamos na direção de alguma coisa muito clara, né? Então, nesses 8 encontros vão ter as meditações e os encontros, são coisas diferentes, né? Por 8 semanas nesse contato, né? Nesse caminho onde eu vou usar todas as ferramentas que eu tenho para, né? Foi um jeito, a cura do invisível surgiu para eu poder usar todas as ferramentas que eu tenho para as pessoas que não conseguem vir para o processo terapêutico. Né? Ah, é muito caro. Então tá, a cura do invisível é em grupo, então nós vamos fazer um trabalho mais acessível, né? Num valor mais acessível. Aí para Poxa, que conseguir essa legal. do telefone, né? Eu tenho o meu telefone e o telefone da minha secretária, minha assessora, não sei se vocês podem colocar depois.
para as pessoas A entrarem em gente vai todas as o pessoal de casa, todas as informações sobre a Márcia, o trabalho da Márcia, a gente vai deixar nos créditos, telefone, se ela quiser passar e-mail para facilitar, você uhum, trabalhar com o Instagram, a gente vai deixar o Instagram, todos vão no crédito, e aí você vai facilitar você de casa a estar buscando o trabalho da Márcia, a estar buscando as classes da Márcia, os cursos da Márcia, e também manda pergunta pra gente, porque como a gente vai trazer a Márcia de volta, porque ela tem muito mais coisas para falar. Então manda as perguntas a respeito do Malahirra, a respeito da constelação, qualquer coisa que que ela falou nesse episódio, vocês, mas eu não entendi, manda pra gente no Visão Paralela, no e-mail do Visão Paralela, e a gente vai com certeza estar respondendo a todas as passando para a Márcia, respondendo a todas as questões do pessoal de casa, tá bom? é. Entrando no meu Insta, eu costumo responder todo mundo, talvez demore um pouquinho, mas eu respondo todo mundo que entra em contato com o Insta, se quiser entrar pelo telefone, também o WhatsApp, às vezes é mais fácil. Se eu não respondo é porque eu estou em atendimento. Não estando em atendimento e não estando dormindo, ou namorando, ou fazendo outra coisa, eu respondo você, né? Vou estar Não usando o seu trazendo feminino, não na hora de se usar o seu feminino. para uma Tudo Mas tem a sua gente tem prioridade, né, assessora. gente? A gente tem assessora da Márcia também, que eu quero agradecer aqui em público, que foi uma pessoa que, sabe, maravilhosa, que fez essa conexão entre a Márcia e a gente. Então a gente quer agradecer a ela, que é uma pessoa educadíssima e parece uma pessoa com muita competência. Então eu quero agradecer em público a ela. Então a gente também tem a assessora dela que pode estar também nesse processo de estar ajudando essa conexão com o pessoal de casa. perfeito. Muito Eu bom. tenho só, eu tenho só uma perguntinha, Patrícia, antes de você. Só uma perguntinha, porque tem uma tese do feminino. Não é mulher ou homem, né? É uma energia. O feminino é uma energia. Então, esse Sim, feminino também pode encontrar na. Está no homem ou na mulher? Na verdade, assim, Isso, a energia feminina e a energia masculina, ela se encontra em tudo, tá? Na isso. natureza, na, nos animais, na gente. Então, se a gente fala assim, ok, o que é uma energia feminina? O que é o feminino, tá? Então, a gente está falando sobre flexibilidade, intuição, empatia, a capacidade da pausa, né? Esse Uhum. movimento de mais circular das águas, né? Isso é uma energia feminina. Quando a gente fala da energia masculina, é a energia realizadora, a focada, a que usa a força, a que tem uma agressividade. Eu costumo dizer que não existe característica boa ou ruim, existe a forma como você usa as características, né? E quando a gente fala de feminino e masculino, a gente fala de yin e yang, né? Quando a gente fala desses dois, um contém o outro, um está dentro do outro, a gente fala do inteiro, né? De ser inteiro. Quando eu falei assim, olha, o feminino ele foi retirado não da mulher só, ele foi retirado do mundo, né? Não foi mais permitido ao mundo, né? Então, politicamente, socialmente, no homem, o feminino, né? Então, o descanso, então aí a gente tem os burnouts, as empresas funcionam de forma, né? A gente fala que o masculino sarado, né? O feminino sarado é a palavra certa. Quando ele não está equilibrado, então ele é machista ou ele é feminista, né? E eu agradeço. Sem o movimento feminista não existiria o movimento do feminino, né? Então tiveram que lutar como homens para conseguir um espaço para sermos mulheres, né? Então sim, eu sou feminista Interessante. também, né? Mas hoje com espaço pro feminino e buscando o masculino saudável, né? Porque também o masculino saudável, os homens, eles foram jogados no machismo, onde, por exemplo, eles têm que ter orgasmo toda vez que eles transam, né? Se eles não têm lá uma ereção e uma ejaculação, eles não são homens. Se eles não olham para uma bunda e não têm uma ereção, o que que é? Tá errado, né? Então parece que tem, também é
uau, cansativo, né? Uma coisa que tem uma cobrança, não tem um movimento, né? Não tem uma energia equilibrada, né? A flexibilidade, o descanso. Então, hoje a gente experimenta isso, o burnout, as guerras, a falta de flexibilidade, né? A falta de empatia, a falta de intuição mesmo para se proteger, né? As pausas, né? A pausa é uma coisa maravilhosa, né? Sem pausa não tem música, sem pausa a gente não consegue entender o que está acontecendo, né? Então é isso. Então são as energias femininas, as energias masculinas, né? Então o feminino e o masculino saudável, eles se integram. A mulher tem energia masculina e feminina. O homem tem energia masculina e feminina. E no mundo foi retirado o feminino. Para conseguir um espaço, as feministas tiveram que brigar como homens. E aí a gente tem toda essa confusão, né? E um machismo muito Entendi. forte, um patriarcado. E existem sociedades, né? Quando eu falei das Índias, né? Dos indígenas, na verdade, desculpa, gente, indígena não é índia. Os indígenas, eles trazem é, a figura do pajé e da curandeira juntos, né? Não existe, os dois trabalham e vivem em harmonia na aldeia, né? A aldeia, as crianças são cuidadas pela aldeia, não é pela mulher nem pelo homem, é a aldeia que cuida, né? Então eles falam que precisa-se de uma aldeia para educar uma criança. A criança que não é cuidada pela aldeia volta para incendiá-la, né? Então são os ditados que tem. Existem na China, tem sociedades onde as mulheres não casam, os homens vivem com as irmãs e as mães, eles são responsáveis por cuidar da família que a irmã tem um filho com alguém, com um homem, que pode ser um namorado, mais presente, ou pode ser alguma coisa, mas são os irmãos que cuidam, e essa criança não vai ter um pai, ela vai ter os irmãos e a família que cuida. A família matriarcal é. O que a gente chama de ideal é a matrilinear, né? que tem o linear, que todos são, nos seus papéis e nas suas funções, exercem ali a sua, o seu papel mesmo, né? Tem espaço para tudo. E não é que a mulher só é feminina ou só é, né, e o homem só é masculino, não. Nós somos feminino e masculino, mas está faltando a energia feminina, né? Que é a beleza, a doçura, que é nosso mesmo. E É. você acha que, que nesse momento a gente está passando por uma situação de adequar essa energia, de colocar numa equivalência, de colocar num equilíbrio, ou pelo menos ela está sendo vista, e reconhecida hoje? Lógico, eu acho que está tendo um espaço para a mulher, né, para a mulher colocar o seu feminino como valor, e ela colocando como valor, os homens também podem colocar o feminino deles como valor, tem espaço, cria-se um espaço na sociedade, então hoje a gente vê nas empresas, olha, um horário mais flexível, né? Olha para a pausa, ou não precisa trabalhar de segunda a sexta, tem uma pausa ali na quarta-feira, tem um movimento diferente, um espaço para amamentação, um espaço para os pais também tirarem licença paternidade, estarem presentes com os filhos, que eles sentem também essa falta, né? Então, sim, tem um movimento. Ainda é pequeno, tá? Ainda tem um longo caminho, mas pelo menos começou a ser visto, começou a ser falado, né? Começou a se movimentar. Né? Então, o próprio cuidado com a natureza. Né? Esse olhar, olha, precisa, não dá para destruir tudo, né? Precisa cuidar, não é só retirar, é um movimento masculino, tirar, né? Então, precisa dar, precisa cuidar, esse é um movimento feminino. Então, a gente começa a abrir espaço para isso. Com certeza tem um movimento. As cantoras, a gente vê isso muito nas cantoras, né? No meio artístico, essa voz, é bonito de se ver, bem legal. Né? O envelhecer, Ai, são uma coisa bonita para a mulher, tem um monte de coisa. Ah, isso sim. daí que daria um bom episódio, sabe? Falar.
do envelhecer, eu acho que, me encanta, porque quando eu era pequena não, quando eu era mais jovem, eu tinha uma coisa que eu falava para todas as minhas amigas: "Eu não quero envelhecer, eu quero morrer antes de ficar velha", eu falava isso, porque na época eu era uma pessoa muito ligada ao o meu apelido era Se Sentindo. Você lembra quando você falou das 2 deusas? Ah, se ama e se Eu falei: adora. "Nossa, eu nasci com uma deusa, que era o Se Sentindo", né. Então, eu era muito ligada nessa coisa de aparência, tal. Não que eu não sou, não é isso, mas a minha ligação é diferente hoje em dia. Antigamente Uhum. era uma ligação muito doentia, vamos colocar Padronizada. assim. É, doentia também, sabe. Era aquela coisa que Uhum. você falou lá atrás. Eu acho que é muito interessante a gente falar desse feminino, desse envelhecer feminino, entendeu? Que é uma coisa assim, eu acho tão lindo. Hoje em dia eu acho lindo ficar velha, ficar com cabelo branco, sabe? Ter as suas rugas. Eu coloquei botox alguns anos atrás, aí eu olhei no espelho e falei, nossa, eu gostei, mas depois eu não gostei mais. Hoje em dia é natural. Então eu acho que é um assunto bem interessante falar disso, do envelhecer. Talvez a gente traga você para falar exclusivamente desse feminino e desse envelhecer, se você aceitar, logicamente, né? Mas é porque eu adoro esse tema, é um tema polêmico, e a gente sempre tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala, né? Porque o que que acontece? O envelhecer para a mulher era um problema, se tornou um problema porque tinha um jeito. é, a mulher tem que ter uma idade certa, né? Então a idade certa para a mulher é até, sei lá, nem sei qual que é agora, se é 30 ou se é 25, né? Você tem que ter aquela aparência, você tem que ter aquele comportamento, né? E você tem que ter seguido um script, né? Então, olha, você vai casar, você vai ter filho, você tem o segundo filho, depois você vai trabalhar ou sei lá o quê, e você tem um script para seguir, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para deixar as mulheres livres, né? Para sim, dando espaço para se envelhecer, né? Eu tenho um posicionamento assim, eu acho que a gente não deve fazer nada que machuque a gente, que cause dor, né? Então eu fiz botox uma vez, para nunca mais, porque doeu pra caramba. Não quero fazer mais esse negócio, dói muito e dura pouco, né? Dói muito e Uhum. dura pouco. Mas hoje vou fazer 60 anos, né? E eu acho que e eu tô com mais duas amigas fazendo 60 anos, é muito engraçado, porque elas estão na mesma crise que eu, entre, putz, mas será que não podia dar uma grampeadinha aqui, assim, né? Para ficar mais erguidinho aqui? Será que não podia? Mas é um movimento onde eu não estou olhando para os outros, eu estou olhando para mim mesmo, né? Então eu olho para mim e não é que eu quero ficar igual a todo mundo. Eu não quero ter 25 anos, né? E por isso que eu falo só dar uma grampeadinha, porque isso aqui não me incomoda, isso aqui não me incomoda. Ah, isso aqui tá ficando meio, puxa vida, não, olha, não é isso. E talvez eu leve um tempo para me adaptar com essa nova aparência, né? E para me adaptar eu preciso olhar muito para essa marca, eu preciso olhar para ela. Geralmente a gente olha, eu lembro né, a gente se conheceu há muitos anos atrás, e eu me achava naquela época horrível, gorda, feia, desengonçada, atrapalhada. E hoje eu olho para as fotos e não nada disso. Por que eu pensava isso sobre mim, né? E depois, né, com 30 anos, eu também, me achava gorda, feia, atrapalhada, a mesma coisa. E aí eu olho para as fotos, nossa, mas também não era assim, eu era até bonitinha. E eu não quero chegar depois, com 80 anos, olhar minhas fotos de hoje, de 60, e falar, puxa, eu me achava gorda, feia, atrapalhada, enrugada, e olhar e puta, não estava tão assim, né? Então, por quê? Porque a gente estava se comparando, né? Se você se compara, é lógico que você vai ter uma visão, né? Eu vou me comparar com a Márcia de 30 anos, ou com a Márcia, né? Mas sempre reconhecer a beleza daquela idade, daquela época. Nada contra. Quem quer fazer botox, por favor, né? Fique à vontade. Mas saiba bem por que é que você está fazendo o que você está fazendo, né? É, é, é interessante, né? Alguns homens falam assim, minha mulher quis fazer botox e tal, ela queria fez todo o rosto, mas na verdade eu queria que ela pusesse um peito. A cara estava boa, a bunda estava boa. E ela estava lá olhando o detalhe, né? E
Não acho que ela deveria ter colocado o peito também, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas é a falta de olhar para si mesmo, né? E o outro também não pode decidir o que, que você vai fazer. Você tem que olhar para você e entender, olha, meu Exatamente. limite é esse, né? Esse aqui mora o meu limite. Eu estou feliz assim, eu gosto do que eu vejo, estou confortável no meu corpo. Cuidar do corpo, então eu faço academia, eu faço yoga, né? Eu faço limpeza de pele, eu faço creme, faço massagem no rosto, adoro as massagens de rosto, faço mesmo. Né? Por quê? Porque eu quero ser a minha melhor versão, né? Tudo aquilo que não me agrada. Então, esse é um pensamento, tá? Mas É, não colocar, não pode fazer, porque tem muita mulher sofrendo. Já encontrei mulheres que fizeram cirurgia plástica e aí elas se culpam porque fizeram, porque agora tem um movimento do não fazer e agora eu não sou adequada, porque eu a gente vive com as nossas escolhas. Né? Quando eu me Eu tatuei, acho que você tocou num assunto muito importante, é você fazer aquilo que se encaixa com você mesmo, entendeu? Se você acha que uma cirurgia plástica vai te fazer mais feliz, realmente, você, não porque a sociedade está falando que você está velho, ou a sociedade está falando que você precisa puxar o teu pescoço. Se é uma coisa para você, eu acho que não, entendeu? Não tem a menor importância. Agora, se você faz qualquer coisa, até tem gente que vai na ginástica, detesta ir para ginástica, mas vai para ginástica porque acha que, sabe, é uma coisa social, é uma coisa, é uma necessidade social. Então, assim, eu acho que a felicidade é você olhar dentro de você, procurar o teu eu, o teu eu verdadeiro. né, eu acho que o ponto acostumar com a crucial é mudança. quando você é a sua escolha, né? E não quando você se escolhe pelo olhar do outro. E Sim. aí, quando você se escolhe pelo olhar do outro, você sempre vai ser insuficiente, porque você também nunca sabe exatamente qual que é o olhar do outro. Então, quando você é a sua escolha, tudo o que você for fazer é por você e para você. Então, acho que isso também ajuda bastante quando a gente se olha, quando a gente se percebe. Mas eu quero deixar aqui a minha gratidão, porque pela experiência de vocês, eu não vou pensar em Botox, tá? Nem pela dor, nem pelo prazo que dou, porque já resolvi. Vocês me ajudaram na minha Não, decisão e tá só um tudo Olha, certo. minuto. nenhuma decisão é Eu, para eu sempre. A coloquei gente vai decidindo no caminho. Não, deixa eu só colocar uma coisa. Eu não tive dor no meu botox. É que nem ter filho. Tem gente que tem dor para ter filho, e tem gente que não tem dor. Depende do teu corpo. Eu não, eu coloquei botox, coloquei filler, ixi, Maria. Eu não senti dor em nada. Não é isso. Tá, É que eu comecei a sentir que eu estava indo. E não quer dizer que eu não vou colocar de novo também. tá. Entendeu? Então, eu, É o que por a Márcia enquanto, falou, então. existem momentos, né? Existem momentos. Isso não quer dizer que daqui um pouquinho eu chego aqui. Não sei. Sim, Eu acho que as nossas decisões ajudam as decisões de outras pessoas, a gente olhar, se espelhar, né? Mas é um estado de presença. Bem, eu olho para mim e falo, puxa vida, né? Podia dar uma melhoradinha aqui, eu me acostumar com isso, né? Minha mãe tem 86 anos e a gente foi na dermatologista, é uma dermatologista que não faz procedimento estético, ela só cura aquilo que precisa ser curado na pele. E minha mãe falou, mas apareceu umas manchas aqui. Aí ela falou, essa é que você está enxergando. E ela não está enxergando muito bem. É lógico, eu também não enxergo muito bem. Então a gente vai ficando, eu acho isso tão sábio, né? A gente vai ficando velho e vai enxergando menos. Eu acho isso muito sábio. Porque sim. os olhos, mas 6 anos, e ela falou assim, nossa, eu acho que esse último mês eu envelheci muito. Então, de repente, ela se olhou mais no espelho, ela se viu mais. É lógico que no último mês ela não envelheceu. Ela vem envelhecendo todos os dias. Por 86 anos ela está envelhecendo. É Uhum. 59 anos que eu estou envelhecendo. Né? Isso. A vida é um processo de envelhecimento. Estamos Ainda ficando mais bem, né? velhos. Né? E aí a gente se acostuma, muda alguma coisa. Eu acho que no estado de presença, tá, a gente se vê. E aí a gente toma boas decisões. Né?
Eu tenho assim, eu dei à luz a 2 meninos gigantes, parto natural, doeu, mas eu já esqueci a dor. É tão engraçado, né? Porque compensou. Eu acho que tem uma compensação nessa dor. De alguma forma eu esqueci. A dor do botox eu não esqueci, né? E ficou roxo assim. Entendi. Parece que o resultado não foi tão satisfatório quanto a dor que eu passei, né? Eu E acho eu que tenho uma você coisa falou como sobre esse estado de presença, e eu acho que é muito isso também, Márcia. Quando a gente está presente na nossa vida, quando a gente consegue olhar e se conectar com aquilo que a gente está vivendo, a gente também consegue estar conectado com o nosso envelhecimento. Então, não é estranho eu olhar a Patrícia, não é estranho amanhã eu acordar e falar: caramba, tem uma ruga a mais, né? Porque é o processo do envelhecimento natural de todo mundo. Agora, se eu evito de me olhar, se eu evito de perceber quem eu sou, em determinado momento eu posso me assustar, porque as mudanças elas uhum, acontecem e ninguém segura. Então, isso que você falou do estado de presença, eu acho que ele é fundamental para que a gente não se perca da gente no meio do caminho. exato, exatamente isso, É, a presença. tem gente que se olha, mas não se vê, né? Ele só se Sim. olha, mas ele não consegue se ver muito. Gente, eu não queria, mas estamos chegando no final, Então, né, desse papo tão gostoso. E a Márcia, assim, ela tem um conhecimento desse feminino, desse ancestral, que a gente, Márcia, a gente vai convidar você aqui, né, para engaixar você mesmo, para você voltar, para você estar falando até do mesmo assunto, não precisa nem trocar, só estar conversando mais com a gente. outras coisas. E sabe, é tão interessante falar desse feminino, falar dessa mulher, falar. Eu acho que está havendo um movimento mundial, né, de retorno ao matriarcal. Eu acredito muito nisso, mas isso é um outro assunto. Márcia, você quer deixar no ar alguma dos seus, falar do seu Instagram, para o pessoal poder Uhum. estar contatando você e, e dizer Fala, como você trabalha um pouquinho, né? Não especificando o seu horário, mas como é que você trabalha, falar um pouquinho mais diretamente do seu trabalho com o pessoal em casa. bom, vocês podem me acessar pelo @marciaorsi, é o meu Instagram, ou meu telefone 17 98158 8111. Então, você vai entrar em contato comigo, esse é o meu telefone, eu vou fazer a minha primeira conversa com você, e depois eu passo para a minha assessora, e aí você marca um horário comigo, ou você fala o que você quer, se é o curso, a cura do, curso não, se é a transformação, a jornada, a cura do invisível, se é a constelação, se é uma Ramila, se é o tarot terapêutico. Se você quer entrar num processo de psicoterapia comigo também, é possível, né? E aí a gente faz essa primeira conversa, e aí você marca um horário, ou se você entrar no Instagram, você fala, quero falar com você, eu entro em contato, e aí a gente faz aí o processo terapêutico. Eu gosto de. Eu tenho clientes que estão comigo há muito tempo, eu tenho clientes que vão e vêm, que trabalham um assunto, terminam, voltam para outro assunto. Tem pessoas que vêm para a constelação e vão depois para a terapia, tem gente que vem para a constelação e vai para uma Halila e depois vai para o tarô terapêutico, não quer fazer o processo terapêutico também, está tudo bem. E aí eu tenho o círculo de mulheres, só que aqui é em Rio Preto, é presencial. Se tem alguém de Rio Preto ouvindo, pode vir para o presencial. Eu atendo online também, faço as constelações online, jogo uma Halila online, o tarot terapêutico online também, sem problema nenhum. Ai, Ah, muito bom. maravilha. Patrícia, você tem mais alguma coisa para Márcia? Ah, é tipo assim, Márcia, vamos marcar mais e mais e mais, porque eu acho que tem muita coisa que a gente quer saber. Eu quero agradecer de coração a sua participação, você aceitar o convite, se colocar tão disponível e tão disposta. Muito, muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Márcia. Olha, a gente não tem nem como te agradecer por você ter tirado todo esse tempo do seu dia, do seu trabalho, para estar conversando com a gente. A gente só está começando. A gente quer trazer você de volta. Muito, muito, muito obrigada.
Um prazer. Eu agradeço. Muito obrigada. É um prazer. Quando quiserem, é só chamar. Um beijo enorme para todos. Ai, que bom. Então, eu, Cícia Abreu, me despido, me despeço aqui, me despido não, porque eu não vou tirar minha roupa. Ah, mas eu vou mostrar minha camiseta, gente, ó. Ó, não me É. despido, me despeço. Eu e meu português. Para aqueles que estão acompanhando a gente, já são os visionários. Então, essa camiseta é para todo mundo, né, Cici? Olha aí. Correto, ó, aqui com São os nossos o logo visionários. cara, eu fiz especialmente pro pessoal de casa, claro. Bom, olha, muito obrigada de novo, Márcia, muito obrigada pessoal de casa, tá com a gente. Então eu, Cícia Abreu, me despeço aqui. Eu, Patrícia Carvalho, deixo meu carinho e meu beijo. Eu, Márcia. Eu, Márcia, também me despeço aqui com carinho, deixando, então, uma energia muito boa para vocês. Que vocês tenham uma ótima semana aí. Muito bom. Tchau, Ok. gente.